A maldição de todo programador. Por aqui é o professor Felipe Fontoura e hoje eu vou falar nessa aula aqui com você de algo que acontece, de algo que eu sei que é um título forte, inclusive, que é o que acontece basicamente com todo programador, principalmente aqueles programadores que ainda estão iniciando no mercado de trabalho. Como eu disse em outras aulas, todo programador que começa, ele aprende no modelo antigo, como assim? No modelo mental de ensino antigo, que é o quê? Eu preciso estudar, né, lá do programador da década de 60, que eu preciso estudar, preciso ter muito conhecimento, que só por ter conhecimento vai fazer com que eu seja uma autoridade para a empresa, vai fazer com que eu automaticamente tenha um bom emprego. Então essas pessoas constroem uma relação direta entre estudo e carreira, ou ser um bom programador, ou trabalhar numa boa empresa. Isso não deixa de ser parte da verdade, que, claro, sempre batendo na tecla, você vai sim estudar, só que você vai estudar as coisas de uma forma correta, ou o conhecimento correto, porque nada adianta você se matar e estudar se você não conhece essas outras coisas ainda que a gente está por descobrir nessas próximas aulas. E isso vai fazer com que você, vamos dizer assim, caia nessa maldição aqui da bruxa que eu vou comentar com você. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Certamente para qualquer coisa na vida, principalmente programação, é necessário ter a paixão pelo que se faz. Contudo, como qualquer amor, isso vai te deixar cego. Cego porque agora você percebeu um mundo novo, um mundo infinito de possibilidades e vai fazer você enxergar uma estrada muito clara em rumo ao sucesso, porque você vai fazer, como eu comentei, uma relação direta entre conhecimento e carreira. Como assim? Você vai aprender a programar, você vai se sentir empoderado por isso, você fala assim, você vai achar que você agora é o rei do mundo, né? Porque você pode criar aplicativos, vai trazer isso uma infinita gama de possibilidades, você vai ver inclusive aquelas ofertas maravilhosas de emprego, mas você vai, infelizmente, continuar na mesma, porque você vai receber um choque de realidade. Vamos entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Aqui eu coloquei um print de uma notícia, né, que saiu na IDC, que é uma entidade bastante respeitada aí no mundo, e ela lançou um estudo que era o seguinte: quantos programadores de software, desenvolvedores de software, existem por aí? E ela chegou numa conta aproximada. Ela fez esse estudo, né, essa estimativa em 2014, com certeza esse número já aumentou. Que ela chegou numa seguinte estimativa, que teriam hoje no mercado o que ela chama de ICT Skilled, ou pessoas que estão ligadas à área da informática, à área de TI, ou pessoas que têm afinidade, que hoje seria em torno, né, uma ordem aí de 30 milhões de pessoas. E dentro dessa área, certamente estão os programadores, ou que ele colocou na segunda linha ali de software developers. Então ele fez uma projeção de 30 milhões e de 18 milhões e meio de pessoas total, isso é uma projeção em 2014, que seriam software developers, em que esses 18 milhões, 7 milhões seriam robistas, ou pessoas que estão aptas a trabalhar no mercado, sabem, mas trabalham numa área correlacionada, numa área que não é diretamente ligada à área de desenvolvimento de software. Como, por exemplo, eu sei programar, mas eu faço pequenos programas aqui para a lojinha da minha tia. Mas não deixa de ser, olhando aqui no nosso contexto de carreira, não exclui esse tipo de pessoa como seu possível concorrente. Então, hoje você está competindo com mais, né? Mais por quê? Porque 2014 para cá já passou um tempo. Vocês então está competindo com 18 milhões e meio de pessoas no mundo que são desenvolvedores de software. E vamos imaginar o seguinte: 18 milhões de pessoas hoje daria para colocar, por exemplo, seria o equivalente à população do Chile, que hoje a população do Chile
nesse exato momento, ela está estimada em 18 milhões e 300 mil pessoas. Então, é o seguinte, é muita gente, é gente pra caramba. O que faria então você, né, que você está aí agora, está estudando, está almejando, o que faria você então ser diferente? Porque lembra, toda essa galera, todos esses 18 milhões de pessoas estão com um modelo mental que é o quê? Eu preciso estudar, eu vou estudar, se eu estudar eu vou ser um bom programador, eu vou ser uma pessoa que vou me destacar no mercado, então as empresas vão começar a me chamar porque eu sou um bom programador. Então, basicamente, claro, eu não vou colocar 100%, porque sempre existe um erro estatístico. Parte dessas pessoas enxergaram também esse problema como eu estou enxergando hoje. Não tem mágica. Você vai passando com o tempo, você vai percebendo o seguinte: você vai estudando, 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 não dá resultado. Estuda, 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 não dá resultado. Daí você estuda e faz uma coisa diferente. Você fala: opa, peraí, eu fiz isso aqui de uma forma diferente. Eu vou contar para você, inclusive, algumas histórias que me fizeram enxergar isso de uma forma diferente, em que você vai correlacionando as coisas. Mas eu já tô como eu comento, há 2 décadas no mercado, há 20 anos trabalhando com isso. Eu tive que esperar 20 anos para que eu pudesse enxergar esse problema, que não é o que eu quero que aconteça com você, obviamente. Eu quero que você enxergue em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, aliás, esse problema e comece a tratar ele da forma adequada. Porque isso não é um problema. Vamos imaginar, isso é uma baita de uma oportunidade, porque vai fazer com que você seja um diferencial entre esses 18 milhões de programadores que a gente tem hoje no mundo, certo? Certo. Quais são as suas chances então de conquistar a sua carreira dos sonhos com todo esse conhecimento e trabalhando nesse modelo mental antigo? Vamos fazer uma continha básica aqui, estatística, né, de probabilidade. Então eu pego um número, divido ele pela quantidade de indivíduos, né, e vou colocar aqui uma estatística básica de 0,000000006%, considerando que todos esses indivíduos, né, são programadores, têm o mesmo conhecimento e tudo mais. Então isso aqui é uma conta bem aproximada, todos eles disputando uma vaga de TI, que não é o caso, tá certo? Então, obviamente, as suas chances vão aumentar um pouco em função disso, tá certo? Só que eu preciso, né, ser claro com você que não é muito mais do que isso, ok? Então você precisa primeiro começar a entender que esse modelo mental que você está usando é um modelo mental que funcionava há muitos anos atrás e que hoje o mundo mudou. E não é só esse modelo mental. Existem outras variáveis que talvez você não descobriu ainda ou ninguém te contou até agora, tá bom? Então vamos lá. Como eu comentei, quando o amor é cego, não se enxerga-se os defeitos do outro. E nesse caso, quando enxerga, tenta resolver da forma errada, que é o que? Como eu comentei, estudando mais. Porque você agora está com o modelo mental antigo, que é o modelo mental lá do programador, que eu já expliquei nas aulas passadas, tentando estudar mais porque você acredita que as empresas valorizam só isso, só o seu conhecimento em programação. Mas não é só isso, porque não é só esse conhecimento que resolve os problemas das empresas. Você vai ver aqui o porquê mais para frente, tá certo? Então vamos imaginar o porquê isso é um problema, abordar só o estudo porque isso é um problema com esse gráfico aqui que eu vou fazer com você. Então imagino que eu tenho num eixo a tecnologia e no outro eixo o tempo, que eu tenho então aqui uma curva exponencial. Essa curva aqui, como você está vendo, num período de tempo, a tecnologia evoluiu bem devagar em função do tempo. Passou-se anos e anos e a tecnologia quase não evoluiu. Chega num período, ali nesse gráfico, que você começa a perceber que um curto espaço de tempo é uma quantidade absurda, uma quantidade boçal, cavalar de tecnologia que é gerado. Por quê? Porque eu vou usando a tecnologia que eu aprendi como base para a próxima. É assim que o mercado faz. Os smartphones, por exemplo, tem um monte de tecnologia lá que foram usadas em outras coisas, que não eram de smartphone. Então não faz sentido para uma empresa falar o seguinte: agora vamos ter que estudar tudo que outras pessoas aplicaram, inclusive tudo que a gente aprendeu fora, porque a gente vai criar algo do zero. Não faz sentido.
Elas querem resultado rápido. Então o que elas fazem? Obviamente, usa o que funciona. Então é por isso que a tecnologia evolui de uma forma tão rápida. E a gente vai traçar, então, claro, você percebeu que essa curva é exponencial tende ao infinito, então você como programador, se você quer absorver todas essas tecnologias, você vai ter que trabalhar nessa curva tendendo ao infinito. E aqui eu coloquei um marco que é de 1960 para cá, que é sempre, infelizmente, os períodos pós-guerra ajudam muito isso, porque tem uma constante evolução. Então você tem aqui essa, né, principalmente aí na segunda década, teve bastante evolução tecnológica, então os computadores fazem parte dessa época, desse resquício, então eles evoluem rapidamente, então até ali na década de 60 tudo bem. Depois disso, houve uma explosão tecnológica. Então o que vai acontecer? É que só um dado também extra para que você possa acreditar nisso que eu estou falando, que a humanidade gerou a mesma quantidade de informação nos últimos 50 anos do que nos últimos 5.000 anos anteriores. Então, olha só, uma outra evidência que nós estamos agora já, já alguns especialistas já falam isso, que a gente já está passando da era da informação. Agora, a grande dificuldade vai ser conseguir, com uma mente limitada, né, que a gente absorver tudo isso. A tecnologia você viu que não vai ser diferente. Então eu brinco aqui que é quase como tentar beber água de um hidrante. Você de repente vai ser aquela pessoa que está ali naquele hidrante aberto tentando beber toda essa água. É impossível. Como você está vendo aqui nessa imagem, é impossível, é humanamente impossível e grande parte dessa água vai vazar. Ou então, se você tentar, não recomendo isso que você faça, tentar beber toda essa água vai fazer muito mal e quem sabe até criar problemas de saúde. Mas enfim, então claramente nós programadores temos um dilema agora, que é um excesso de conhecimento em uma mente limitada. E você tem que aceitar que a nossa mente ela tem um limite e ela está sendo constantemente bombardeada por todas as informações, todo esse conhecimento que você precisa aprender. As escolas em si já estão tendo esse problema porque elas precisam estudar muitas coisas, precisam te ensinar muitas coisas para poder acompanhar esse mercado. E ao fazer isso, te ensinar, tentar ensinar tudo isso para você, ela também está sendo superficial. Porque se ela for ensinar todos os detalhes para você, ela não tem tempo hábil suficiente no curso. Você teria que fazer um curso de 10 anos. E você também não quer, daqui a 10 anos, entrar no mercado, certo? Então, ao encurtar esse tempo, o que as universidades têm que fazer? Ser superficial, não tem como. Então é uma equação que não está dando muito para controlar, porque eu tenho uma bola, imagina uma grande roda que está descendo uma ladeira, essa roda vai pegando força e vai impulsionando, isso é a tecnologia, e ela vai aumentando de tamanho, como se fosse uma bola de neve, vai aumentando, aumentando e aumentando, daqui a pouco isso não para. Então a gente já não consegue mais parar a tecnologia, claro, salvo alguns eventos catastróficos, mas eu não estou pensando nisso, como você também não está pensando nisso agora, como, por exemplo, guerras, eventos apocalípticos aí, não estou pensando nisso, estou pensando no mundo aí bem melhor como você está pensando nisso agora. Então, nesse mundo que a gente conhece hoje, e no mundo, obviamente, parecido, favorável, a tecnologia vai continuar a evoluir, com isso vai gerar um excesso de conhecimento para uma mente limitada. Então, é nesse problema que você precisa resolver agora. O dilema é, se a matéria-prima do programador é a mente, né, é o conhecimento, como que a gente consegue resolver essa situação, tá certo? Então, essa é a pergunta que eu vou deixar para que você possa resolver. Como que você pretende, como que você acredita que você consegue resolver essa situação? E no diário de bordo, o que você vai fazer? Vai anotar e vai compartilhar com a turma o que você acredita que estudou até agora, que foi inútil ao seu propósito atual. Então, peraí. Você primeiro precisa pensar num propósito, mesmo que ainda seja um pouco nebuloso. De repente eu quero ser um programador X, quero fazer Y, né? Quero fazer algumas coisas que eu preciso de habilidades e você vai mapear para a gente, você vai compartilhar com todo mundo o que você aprendeu, que você acredita que era inútil, que não te levou a lugar nenhum, mas que na época você acreditava, obviamente, que poderia ser útil. Pode ser alguma matéria de faculdade, que foi isso lhe foi imposto, ou pode ser alguma coisa extra. Eu, por exemplo, já aprendi um monte de coisa que era inútil, que eu acreditava, infelizmente, na época que era útil.
Bacana? E o que você vai fazer? Compartilhar com a turma aí no nosso diário de bordo. Bacana? Então a gente fica por aqui, a gente fica por aqui nessa aula e na próxima aula que agora você entendeu um panorama lá, que eram os programadores das antigas, eles não tinham esse problema porque eles estavam ainda num ambiente um pouco limitado por tecnologia ou por demanda do mercado. Ninguém queria comprar aquelas coisas, aquelas máquinas estranhas, né? Mas hoje a gente está num momento totalmente diferente e caminhando por uma tendência ao infinito, com uma situação que é eu tenho uma mente limitada e com uma matéria-prima que é o quê? Conhecimento. Então essas coisas vão se chocar uma hora ou outra, que já estão se chocando na sua cabeça. É por isso que você fica confuso ou confusa. É por isso que você está aí perdido, as coisas não estão nebulosas. É por isso que você chega numa vaga de emprego, as pessoas pedem lá 299 tecnologias diferentes. É impossível, é humanamente impossível você conseguir aprender isso num espaço de tempo e, por consequência, você tem que acabar negociando o seu preço e acontece o que está acontecendo com o mercado atualmente. Bacana? Então fica o convite aí para você compartilhar com a gente e até a próxima aula. Tchau, tchau!